Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário. Hoje vamos juntos, sabe, em oração, nos preparar para esse momento tão sublime do nosso dia, o encontro com Jesus na Eucaristia. Vamos pedir que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, que aqueça o nosso coração, para a gente poder acolher o Senhor que vem. Sabe, a nossa jornada, ela começa com um sentimento que é a base de tudo, a alegria. Tenta imaginar. Um peregrino, depois de uma longa caminhada, quando ele finalmente avista a Cidade Santa. É com essa alegria no coração, com esse sentimento, que a gente é convidado a se aproximar da casa do Senhor. Esse verso do Salmo, ele expressa perfeitamente o que a gente precisa cultivar no coração. E a missa, sabe, receber a comunhão, isso não pode ser visto como um peso ou só uma obrigação. Não, é para ser uma alegria imensa, a alegria de saber que Ele está nos esperando, pessoalmente, o próprio Deus. É claro que, junto com essa alegria toda, é super natural a gente sentir também a nossa pequenez, né? A nossa indignidade. Mas olha, tem uma coisa que é fundamental entender. Jesus não veio como um prêmio para os perfeitos. Ele se fez alimento, se fez remédio, justamente para nós, que somos fracos, que precisamos de cura. E isso tudo nos leva a uma pergunta bem importante para a gente se fazer. Como é que a gente se aproxima para comungar? Qual é a real disposição do nosso coração naquele momento? É uma chance para a gente refletir com sinceridade. Olha só esse contraste, ele é crucial. De um lado tem a alma que deseja, que ama, que se reconhece pequena. E do outro lado tem o risco que a gente corre, o de cair na rotina, na frieza, de transformar o encontro mais incrível que existe numa coisa mecânica. O perigo é esse, receber Jesus com o coração distraído, já pensando no que vai fazer depois da missa. Tá, mas e se o coração tá frio? E se falta aquele fervor? A sabedoria de São Boaventura aqui nos dá uma resposta que, olha, é surpreendente. Ele diz que esse não é motivo para se afastar. Muito pelo contrário, é justamente quando a gente se sente gelado por dentro que mais precisa chegar perto do fogo do amor de Deus para ele nos aquecer. E por falar em humildade e em fé, a própria liturgia da igreja nos dá um modelo perfeito para a nossa preparação. É o centurião de Cafarnaum. Vamos olhar com um pouco mais de calma para as atitudes dele. Vamos pensar um pouco. Esse homem era um oficial romano, um pagão, fazia parte da força que ocupava a terra de Jesus. E mesmo assim, ele nos dá uma lição de virtude que é incrível. Ele era humilde, reconhecia que não era digno, era generoso, chegou a construir uma sinagoga e compassivo, preocupado com o servo dele. E acima de tudo, ele mostrou uma fé mas tão grande, que o próprio Jesus ficou admirado. Santo Agostinho, ele resume isso de um jeito perfeito. A humildade não afasta a gente de Deus, não, ela é a porta de entrada. É só quando a gente se esvazia de si mesmo que Deus consegue nos preencher por completo. E tudo isso que a gente está falando do centurião culmina naquelas palavras que a igreja, com toda a sua sabedoria, nos faz rezar em toda a missa, um pouquinho antes da comunhão. Essas palavras, elas resumem perfeitamente a atitude que a gente deve ter. Reconhecer a nossa pequenez e, ao mesmo tempo, ter uma fé absoluta no poder da palavra de Jesus. A palavra que pode curar, purificar e salvar a nossa alma. Ok, então, com esse exemplo do centurião bem vivo na nossa mente, vamos ver agora os passos práticos. O que a igreja nos orienta a fazer para ter uma preparação completa, que cuida tanto da alma quanto do corpo. Essa preparação, antes de tudo, é um ato de amor. O primeiro passo, e o mais importante de todos, é estar em estado de graça. Se a gente tem consciência de algum pecado grave, o próprio amor nos leva a buscar o sacramento da confissão. E a partir daí, a gente vai cultivando na alma aquele desejo de receber Jesus. E prepara também o corpo, né? Com jejum eucarístico, com gestos de reverência. São Paulo nos fala sobre isso com palavras bem fortes. A gente não pode se aproximar da Eucaristia de qualquer jeito. Receber o corpo e o sangue de Cristo sem estar preparado, de forma indigna, é uma coisa muito séria. É por isso que a sinceridade, no exame de consciência, é tão necessária, é fundamental. E agora, para a gente concluir essa nossa preparação, vamos olhar para o modelo supremo, né? O sacrário vivo, a primeira que acolheu Jesus em seu seio, a Virgem Maria. Pensa bem, ninguém,
Ninguém recebeu Jesus com mais amor, com mais pureza, com mais humildade do que Nossa Senhora. Então, vamos pedir a ela que nos empreste o seu coração, para que a gente possa acolher o filho dela da maneira mais digna, com o mesmo espírito e o mesmo fervor dos santos. E se esse momento de oração fez bem ao seu coração, compartilhe com seus amigos. Quem sabe assim mais almas podem se preparar para encontrar Jesus na Eucaristia com toda a devoção que ele merece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.